E, na verdade, a gente considera que, havendo bastante mobilização, havendo bastante pressão das bases desses vereadores, a gente acha que eles ficariam mais constrangidos em votar a favor do Sampaprev do que em enfrentar algum tipo de punição do prefeito, né? E algum tipo de corte também de regalia, de recursos, que a gente sabe que ser oposição não é fácil, né? Porque você não tem as mesmas benesses que quem é da situação tem, né? E a gente está nessa perspectiva e a gente acha fundamental que, para além do funcionalismo público, esteja também na luta contra a reforma da Previdência a comunidade, a sociedade, né? Pelo menos parte dela. Porque, senão, a imprensa continua utilizando a nossa luta como se fosse uma luta corporativa, que não é verdade, né? E a gente também não tem força suficiente na pressão desses vereadores, porque tem vereadores que têm trabalho com os servidores, né? Faria de Sá, por exemplo, é um deles, que, apesar de ser de direita, ia ser muito custoso politicamente para ele ter de defender a reforma da Previdência, né? Agora, tem vereador que só tem os feudos de bairro, é outro tipo de eleitorado, né? Então, para ele se sentir pressionado, tem que ser as pessoas do bairro dele ou dali da região dele cobrando ele, né? Pressionando ele. Então, para que a gente consiga fazer isso, é fundamental que, por exemplo, nas escolas, a gente consiga fazer um trabalho de convencimento com os pais do quanto que vai ser prejudicial para o serviço público, tanto de educação, como de saúde, como da qualidade do ensino, como de tudo, né? Como vai ser prejudicial não só para os servidores públicos, mas também para a população que usa os serviços públicos, né? A gente viu na pandemia o quanto que foi necessário, né, ter profissionais da saúde na linha de frente e profissionais de saúde na retaguarda, na epidemiologia, na vigilância epidemiológica, para a tragédia não ser maior do que foi. Vocês imaginem se tudo fosse privatizado e fizessem igual a Prevent Senior, né? Que foi lá, fez os idosos de cobaia, de remédio ineficaz, que os médicos não tiveram autonomia, coisa nenhuma, né? Então, assim, o serviço público é fundamental para a população e a gente precisa comunicar isso para a população e convencer parte dela, parte relevante, a estar do nosso lado nessa luta, fazer essa aliança, né? Porque eu acredito que sem essa aliança fica mais difícil, né? E eu acho que essa aliança ela é possível. Na outra luta do Sampaprev, teve a participação de pais e mães de alunas e alunos, teve, né, a participação de comunidade, de usuários do SUS, né? A gente levou 100 mil pessoas, né, lá na frente da Câmara, né? Eu acho que isso dá para se fazer, dá para se reeditar essa luta, né? E a gente só vê essa alternativa para pressionar os vereadores que podem mudar voto, né? A gente precisa de pelo menos 2 para, com certeza, na segunda votação não passar, né? E é uma situação, assim, a gente está numa situação complicada, né? Porque as pessoas, em geral, falam, já passou em primeira, não tem mais o que fazer, né? Só que esse desestímulo, né, é muito ruim, porque ainda há chances, né? Ainda há espaços para luta. Então, a gente precisa lutar, porque se a gente não lutar, aí sim a gente vai ter derrotas ainda maiores, né? Porque é isso, se não tem pressão popular, passa o projeto integralmente, não derruba nada do projeto, né? E essa é uma grande questão que a gente precisa evitar de todos os modos. Pensando também que essa luta não é só nossa, né? 70% dos usuários do SUS são da população pobre e negra do país, né? A maioria dos servidores, das servidoras, né, são mulheres, né? A gente tem que pensar nisso. O quanto que as mulheres dependem, né, da educação,
pública, né, das creches, dos serviços de saúde, né, de tudo isso, e como que os serviços públicos estão sendo atacados como mais um capítulo de retirada de direitos de toda a população. Então, também lutar nessa perspectiva, de que a gente está lutando, sim, por nossos próprios direitos, mas estamos lutando pelos direitos de toda a classe trabalhadora, né? Nós não podemos aceitar a pecha de que a gente defende privilégios. Não podemos aceitar que nos chame de vagabundos, como fez o Holliday, como fez Rubinho Nunes, do MBL. Nós temos que, sim, mostrar o quanto que nós estamos lutando por todas e todos da classe trabalhadora, né? É isso que eu acho. Eu vou encerrar aqui, para dar tempo dos outros poderem falar, né? E aí a Lourdes, se eu tiver esquecido alguma coisa e coisas mais específicas da categoria, a Lourdes pode também complementar. Obrigada, gente. Obrigado, Carolina. Só aviso o pessoal aqui, não conseguir entrar, tem transmissão no YouTube também, viu? A gente vai deixar lá no YouTube também disponível a transmissão. Eu vou passar a palavra primeiro para a Ivana, né? Para ela falar um pouquinho da questão do quadro de apoio. Colega Ivana, da luta aí, seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Boa tarde a todos os presentes. Então, nós temos um problema muito sério, né, em relação à própria questão de luta, quando nós nos referimos ao pessoal técnico, né, pessoal do quadro de apoio, agente escolar, nós temos alguns AGPPs e agentes de apoio também nas unidades escolares, né, nós temos os agentes escolares, porque é uma categoria invisibilizada, além de tudo, é uma categoria bem menor que a dos professores, né, em relação ao quantitativo. Então, nós acabamos tendo alguns... Nós não temos acesso, né, a, como disse o nosso querido, né, vereador Holliday e Rubinho, nós não temos acesso a nenhum privilégio, né? Fazemos parte da categoria da educação, eu não sei se de toda a prefeitura que tem o piso salarial mais baixo, um dos mais baixos. Além de tudo isso, estaremos dentro desse rol, né? Pelo menos os novos por enquanto, mas nós sabemos, como disse a vereadora Carolina, que isso não é temporário, isso é só uma brecha para depois incluírem a todos, incluir nós que já estamos na ativa, né? Então, assim, o quadro de apoio também precisa se levantar nesse momento, nós precisamos, porque isso é só o começo. E isso eu já falo desde o início da pandemia, em várias oportunidades que eu participei de atividades, nós precisamos entender que o Sampaprev, assim como todos os outros meios utilizados por esse governo, né, que nós brigamos lá na greve pela vida, lá no início da greve pela vida, no ano passado, esse ano também, pela vacinação e tudo mais, nós precisamos entender que esse é só o início. Essa derrocada de projetos de lei que vem desde a União, o Estado e agora no município, vem para acabar com o serviço público. E nós, principalmente do quadro de apoio, nós precisamos ter isso dentro de nós. Porque, assim, também, como disse a vereadora, a maioria de nós somos mulheres, né? A maior parte é mãe, mora na periferia, e nós seremos diretamente atingidos dos dois lados. Além de ser servidores, somos contribuintes, somos cidadãos. Então, assim, seremos muito prejudicados. Quem mais utiliza o Hospital do Servidor Público? Quem mais utiliza o SUS? Somos nós, mulheres, mães periféricas, muitas mães solo, assim como eu, que se colocam, ao mesmo tempo, se colocam à disposição do seu trabalho e muitas vezes dependem de outros colegas servidores para cuidar dos seus filhos. Então, esse é um momento. Esse é um momento crucial de nos levantarmos também como agentes públicos, como servidores públicos, e participar de todo esse movimento. O quadro de apoio tem uma história complicada mesmo,
Mas eu acho que nesse momento nós temos que pensar além das nossas fronteiras, sabe? Eu acho que esse é o momento de realmente, né, além de nós nos apoiarmos na história de luta dos professores e todos os outros profissionais da Prefeitura de São Paulo, é hora de todo mundo, porque somos iguais nesse momento, estamos todos brigando e lutando com o mesmo objetivo. Seremos brutalmente atingidos com esse projeto de lei. E ninguém mais, para saber do sofrimento que nós temos passado, porque como já falamos, né? Na greve pela vida, nós, o quadro de apoio, ficamos na escola para atender as mães, os pais, a comunidade, auxiliar a equipe gestora. Então, de qualquer forma, nós não tivemos nenhum privilégio. Quem é essa pessoa para dizer que nós somos privilegiados? Os professores trabalharam em dupla, em tripla jornada. Eu, como secretária acadêmica do Unicel, também, porque a gente fica em home office, né? Eu fiquei um período em home office por conta da minha comorbidade, mas você acaba trabalhando muito mais, porque se a pessoa te procura fora do seu horário, você não vai atender, você atende, porque você se coloca no lugar da pessoa. Então, este é o momento de nós usarmos essa via de mão dupla ao nosso favor. Vamos trazer a comunidade para a luta conosco, vamos chegar para eles e realmente transferir esse conhecimento de tudo que nós sabemos e que a maior parte da população não tem esse entendimento. A gente precisa saber dessa realidade. As pessoas têm acesso às mídias de longo alcance, às grandes mídias, que elas estão, na maior parte das vezes, do lado do governo. Nós precisamos ter essa realidade dentro de nós. Então, nada mais do que trazer informação, trazer a comunidade para mais perto ainda de cada um de nós e fazermos a diferença no nosso dia a dia. É hora realmente do quadro de apoio se juntar aos profissionais, outros profissionais da educação, a gestão, os professores, e nós seguirmos de mãos dadas nessa luta. É difícil? É uma luta difícil? Com certeza, não vai ser fácil. Mas assim como diz a vereadora, nós precisamos de 2 votos revertidos. Nós podemos brigar, inclusive, jogando na cara dos vereadores que estavam viajando às nossas custas e votaram contra nós. O que é isso? A população tem acesso a essa informação? Não. Nós temos porque estamos engajados e corremos atrás o tempo inteiro. Então, se nós conseguimos cobrar da base dessas pessoas, desses que se dizem aliados, mas estão com medo, se nós levarmos mais ainda essa informação para a população, eles vão cobrar, porque eles votaram nessas pessoas. E eles vão exigir que, ao menos o básico do serviço público precisa funcionar. E para funcionar, nós temos que ter um tratamento digno. Todo servidor público merece. Né? Então, a nossa guerra começa aqui. Eu digo guerra porque ela só começa no município. Ela vai para o Estado e vai com a questão da PEC 32 também, que está aí. Está aí para nos atacar, para tentar destruir o serviço público de cima para baixo. E se ela passar, aquilo que nós estamos lutando aqui vai ter que ser muito maior lá na frente. E nós precisamos. Então, eu chamo vocês, quadro de apoio, tá? Todo o quadro de apoio, até agente escolar, secretário acadêmico, os próprios AGPPs, para que nós possamos, juntos, nos apoiarmos com todos os profissionais de educação, com todos os outros profissionais da Prefeitura de São Paulo, que também estão nessa luta, que nós possamos barrar de uma só vez e enterrar esse Sampaprev 2. Quero agradecer também a oportunidade, aqui dar uma saudação para os meus companheiros do quadro de apoio também, que são grandes lutadores e representantes nas suas regiões, a Antonieta, lá no Campo Limpo, o Guilherme no Butantã, o Gércio lá em Guaianazes, o Caio aqui no PJ junto comigo, a gente luta, todo esse grupo luta junto, além de outros colegas, lógico, né, do próprio quadro de apoio que estão sempre aí se fazendo presente. Eu acredito que qualquer espaço nós precisamos falar. Somos invisibilizados, mas se deixarmos que os outros falem por nós, nos tornaremos mais ainda. Então, o nosso direito de fala,
é imprescindível que nós possamos tomar posse nesse momento e fazer valer também o conhecimento que as pessoas precisam ter da nossa realidade. Eu sei que nós trabalhamos em unidades escolares, mas tem muitos professores que não sabem da nossa realidade. E nós precisamos, sim, fazer com que todos eles entendam. Alguns estão junto conosco. Agradeço aqui o salve da Ângela aqui no chat. A Ângela é uma companheira de luta também, colega aqui da DPJ, professora engajada. E aqui eu passo a minha fala adiante. Acho que nesse momento realmente que a gente possa se levantar como quadro de apoio e fazer também, criar nossa história. Acho que o quadro de apoio ele ainda não tem uma história dentro da prefeitura, justamente por sermos sempre, né, temos os nossos direitos cerceados, temos as nossas lutas barradas, que sempre foram na caneta as nossas vitórias, mas eu já passou da hora, como eu costumo dizer, já passou da hora de nós mudarmos essa realidade e nos apropriarmos não só dos nossos deveres, mas nos nossos direitos acima de tudo. Obrigada, Fábio, pela oportunidade, e estou aqui. Prazer te ouvir, Ana. Muito bom matar saudades aí no tempo que começou o Unicel, né? A gente conheceu quando estava começando lá esse projeto tão fantástico aí. Passa a palavra para a Lourdes. Bem-vinda, Lourdes. Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos sim, tá bom. Beleza? Tá, eu estou falando aqui do celular porque eu estou aqui no Simbem, que está tendo uma reunião e eu vim aqui para participar do debate com vocês. Então, uma boa tarde a todos. Meu nome é Lourdes. Eu sou diretora de escola e professora da rede municipal, aposentada agora, tá? E acho que, começando pela situação do aposentado, queria dizer para todos vocês, não existe essa de direito adquirido para ninguém, tá? Na prática, isso é lenda urbana, não tem direito adquirido, porque os aposentados, eles já foram penalizados, uma parcela dos aposentados da rede, já foram penalizados no Sampaprev aprovado em 2018, porque uma parcela dos profissionais de educação que chegaram lá no quinto quinquênio, sexta parte, etc., e que conseguiram atingir, depois de 30 anos de trabalho, estar acima até do teto do INSS, é uma parcela mínima, mas tem, né? Já são confiscados. Desde 2018, esses que ganham acima do teto do INSS, se aposentou, continua pagando os 14% a partir desse valor. A proposta do governo, neste Sampaprev cruel, é que todos os aposentados passem a pagar 14% a partir do ganho de um salário mínimo. Não tem nenhum servidor que tem salário abaixo do mínimo, né? Que é lei, né? O salário mínimo é o mínimo. Então, todos passarão a pagar 14% de previdência assim que aposentar. Olhem bem a situação. A gente tem uma parcela dos servidores, vou falar da educação, que ingressaram a partir de 2003, por exemplo, que já perderam muito do que a geração anterior, até a minha geração, conseguiu ter. Por exemplo, quem ingressou a partir de 2003 não tem paridade, que é não ter o mesmo reajuste tão nativa quando se aposentam. O que o governo faz? Aplica o 0,01 para o conjunto de servidores para não pagar os aposentados que não têm a paridade. Então, o aposentado, que está aposentado há 20 anos, continua vivo, ele não teve reajuste nos últimos 20 anos. Simples assim, é assim que o governo está fazendo, faz tempo. Essa parcela dos trabalhadores em educação também não tem proventos integrais quando aposentar, porque não incorpora jornada, é cálculo pela média, já tem muitos prejuízos. O que o governo está fazendo com esse Sampaprev para ser mais cruel ainda? Além de confisco dos 14%, que pode não parar nos 14%, lá no PL, está muito claro. Se houver déficit na Previdência, poderão acrescer esse valor para 15%, 16%, 17%, 18%, 19%. É isso que está colocado. Então, nós vamos ter
Olha os prejuízos. Olha, e aí alguém perguntou, sem precisar de outro PL? É preciso, mas de uma maioria simples na Câmara, certo? Não precisa de uma maioria qualificada como é no PL 07 para aprovar. Eles têm mais facilidade, tá? Então, pode ampliar. Eu acho que a possibilidade disso acontecer daqui 2, 3 anos é muito grande. Porque em 2018, quando eles fizeram, eles disseram, não, nós vamos resolver o problema com os 14%. Falaram, né, do jeito que passou lá. Aliás, antes disso, em 2005, José Serra, quando aumentou para 11%, que nós pagávamos 5%, não era previdência, era pensão, instituto, eles disseram, não, vamos resolver o problema do déficit. Então, o discurso do déficit, o falso discurso do déficit, está colocado há muito tempo. Então, a gente também não pode cair nesse debate do falso discurso do déficit, porque eles podem ir aumentando com esse argumento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um prejuízo muito grande. Além disso, uma parcela grande, né, dos que não têm, entre aspas, o direito adquirido, que é o tempo e idade para se aposentar hoje, aqueles que estão com abono de permanência e continuam trabalhando, porque se aposenta hoje, perde um monte de benefício, auxílio-refeição, alimentação, adicional disso, adicional daquilo, então a gente continua trabalhando até morrer, às vezes, para não perder. Vai aumentar tempo, né? Eles estão regulamentando o que está contido na reforma em âmbito federal aprovada em 2019, para mulheres, para quem são as mais jovens, que estão começando agora, do aposentadoria especial das mulheres que se aposentam aos 50, é 57 anos, são 7 anos a mais. Para os homens, 60 anos, da educação do magistério, tá? 60 anos, 5 anos a mais. Aliás, aumenta mais para as mulheres do que para os homens. Então, e o cálculo dos proventos também tem alteração muito pior do que já está. Então, olha a situação. Para além disso, acho que o João Pedro, né, que vai falar depois, ele vai falar, tem a segmentação de massa. Estão criando duas previdências, um regime próprio e um complementar. Criando duas previdências, os novos que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2019 vão para o regime complementar. Complementar não. O outro regime, que é de capitalização, que é o FUNPREV, né? Esse outro grupo que vai para esse novo regime, sai do regime próprio. O que sustenta o regime próprio? Olha a situação do futuro dos aposentados, tanto do regime próprio quanto do complementar. Complementar não, do outro regime, que é de capitalização, não é nem complementar. Complementar já até existe um, tá? É o outro regime, um não sustenta o outro, você destrói a previdência, a sustentação das previdências, e lá na frente pode não ter dinheiro para pagar aposentadoria nem de um nem de outro. Cadê o direito adquirido? A Lourdes está aposentada aqui, ó, você está com o burro na sombra, hein? Se aposentou com tudo, 5 quinquênios, sexta parte, etc. Resolveu tua vida? Resolveu nada. Eu não tenho garantia nenhuma. Se eu sobreviver mais 10 anos ou 20, eu não sei se eles vão ter dinheiro para pagar minha aposentadoria e se eu vou comer amanhã. Eu e um monte, todos nós aposentados, tudo. Entendeu? É isso que está colocado, simples assim. É não ter aposentadoria para o servidor, para o trabalhador no futuro. Isso é de uma crueldade, é desumano. A gente tem que colocar claro com as coisas como elas são. É desumano, é acabar com a previdência pública. Essa é a política desse governo. Por isso que a gente tem que lutar muito, derrotar esse PL, porque não dá para a gente ficar nas mãos desses caras, porque eles podem fazer o que bem querem, destruir a previdência e não vai sobrar nada. Nós não vamos ter aposentadoria garantida no futuro. É duro falar isso, gente, eu não queria falar não, agora eu vou me acalmar. Porque, assim, a gente está vendo que isso já aconteceu em outros países. No Chile, aposentados cometeram suicídio, porque no final da vida estouraram, acabaram com a Previdência, criaram esse regime de capitalização lá, e as pessoas reduziram o seu salário lá para 30%. As pessoas não conseguiam comer mais. Muitos cometeram suicídio. Não foi só lá, não. Aqui no Brasil teve estados já que fizeram essa experiência
e a Previdência vai na mão de banqueiro, o nosso dinheiro. Essa é a nossa realidade. Então, assim, é muito cruel. A gente tem que lutar muito, porque, assim, é trabalhar mais, né? Aumenta o tempo, aumenta a idade, aumenta o confisco, coloca a Previdência numa situação de risco absurdo nas mãos dos especuladores e a gente não tem garantia no futuro de ter uma aposentadoria e poder sobreviver e ter uma velhice com dignidade. Então, eu queria apontar essa necessidade da luta. Amanhã a gente está na manifestação, está unificado lá na frente da Câmara. Não sei se vão votar isso amanhã, mas podem votar outro PL, o 652, para concluir. O 652 é aquele que acaba com a abonada na prática, né? Reduz 10 para 6, aí a 6 você tem que compensar quando abona, pode penalizar quem está em licença médica, entre licença médica, desconto das férias, é muita coisa. Então a gente tem que estar unido, unificado, e amanhã todo mundo lutando, todo mundo na Câmara aí para a gente estar enfrentando esse Sampaprev cruel que nós temos aí à nossa frente. Então era um pouco isso, um pouco duro, né? Mas eu acho que a gente tem que falar, porque realmente é duro mesmo e é cruel demais. É isso. Obrigada pela atenção. Obrigado, Lourdes. Acho que ela foi feliz a sua fala, mostrar o tamanho do absurdo. Ela não falou em números, mas assim... Agora eu passo a palavra aqui para o João Gabriel. Seja bem-vindo, João Gabriel, que é representante do Sindicep, né? Uma alegria recebê-lo aqui na nossa escola, aqui na periferia, junto com a Carolina, com a Lourdes e com a colega Ivana. Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Foi aí nessa região que eu fiz a minha pré-escola. Eu sou de Caieiras, né? Então eu conheço bem por aí. É um orgulho muito grande. Inclusive foi na região onde eu comecei a minha atividade sindical como coordenador de região no Sindicep, a região Noroeste. Tenho muito carinho aí pelos lutadores e lutadoras que a gente tem aí na região. É um território de muitas lutas, né? Um território de muitas lutas, seja na saúde, na educação, na habitação, né? Eu acho que é inspirador e eu acho que é nessa energia que eu quero colocar aqui. Primeiro, deixando uma coisa muito... Acho que uma coisa a gente tem que ter muita certeza aqui. Gente, direito a gente adquire e mantém na rua, na luta. Direito é um conceito que está sendo duramente golpeado nesse momento que a gente está vivendo. E ele está sendo golpeado justamente porque a gente olha e enxerga o direito como se fosse algo inerente às pessoas, à coletividade, e isso está sendo desafiado. Acho que é isso que está sendo colocado nesse conjunto de pacotes, né? E de medidas que foi enviado para a Câmara. Mas a gente eu acho que a gente está aqui num ambiente que a gente pode ser bastante sincero, né? Primeiro, eu acho que a gente teve aqui diversas contribuições excelentes das companheiras que me antecederam. Eu acho que dá um panorama assim, amplo sobre o Sampaprev e sobre os demais projetos. Dá para a gente entrar aqui numa conversa bastante franca aqui entre nós. Eu acho que esse é o espírito, Lourdes, para a gente poder, né, saber que nós estamos lidando com uma situação muito grave e que tende a se agravar ainda mais. Então, se alguém tem dúvidas que para por aqui, para com o Sampaprev 2, para com a mini-reforma administrativa, né, que está no 652, eu acho que a gente, né, acho que está um pouco enganado. Eles estão apenas começando e eles têm a correlação de forças, caso a gente não reaja, para avançar ainda mais, para ir para cima do Estatuto do Servidor, para retirar mais direitos, e farão o Sampaprev 3, Sampaprev 4, quantas vezes eles acharem que for possível e necessário, porque o que eles estão enfrentando não é um possível, né, déficit, não é uma possível ruptura no processo de estabilidade do trem, não é isso que eles estão enfrentando. Eles estão simplesmente atendendo a interesses que não aqueles para quais o sistema de previdência foi criado. A gente está olhando para esse projeto e a gente está vendo, né, aspectos que a gente já havia derrotado na primeira versão do Sampaprev e do Dória. O que o que são esses aspectos? Gente, é o chorume, é o que sobrou, é o que a gente derrotou do primeiro Sampaprev. É justamente aquilo
que nós derrotamos na reforma da Previdência. Nós derrotamos, nós tivemos derrotas, mas nós vencemos alguns aspectos na reforma da Previdência Nacional. A capitalização a gente tinha derrotado na reforma. E eles estão reapresentando. Ou seja, se a gente baixar a guarda, eles vão atropelar a gente. E vão se baixar a guarda agora e se baixar a guarda lá na frente. E eu acho que a experiência que a gente teve, Carolina, foi exatamente isso. Nós vencemos com 100 mil na rua, o Sampaprev, a gente baixou a guarda, começou a preparar a ceia de Natal, o que eles fizeram? Aprovaram o Sampaprev, no dia 26 de dezembro. Né? Então, a gente está lidando com esse tipo de pessoas. A gente está fazendo esse tipo de enfrentamento. E eu acho que a gente precisa olhar e desmontar a farsa do déficit da Previdência, primeiro, fazendo uma conversa franca aqui entre nós. E aí eu me sinto à vontade para fazer isso, porque eu sei que eu estou falando com companheiros de luta, que têm compreensão política do que a gente está vivendo, e dizer que nós ajudamos a criar isso. É duro eu falar isso. Nós ajudamos a criar isso. Nós embarcamos num corporativismo sem fim. Nós nos dividimos, nós nos esfacelamos e nós nos enfraquecemos ao longo dos últimos 40 anos. Cada setor da categoria, que para mim categoria é uma só. Categoria é a categoria dos servidoras, das trabalhadoras do serviço público municipal. Nós transformamos as carreiras em categorias. E aí, quando nós fizemos isso, falou mais alto os interesses da corporação, não os interesses dos trabalhadores, o interesse da corporação. E aí, ao fazer isso, nós permitimos o nosso enfraquecimento e nós contribuímos para um dos ataques que estão fundamentais aqui. Para isso, nós temos que radicalizar na solução e no entendimento. E radicalizar no sentido de voltar à origem do problema, né? E à raiz do problema. Nós estamos falando de um sistema de previdência que está baseado em alguns preceitos que são fundamentais. O primeiro deles é a troca geracional. Então, o nosso sistema de previdência no Brasil, nos regimes próprios, ele é baseado na troca geracional. Ele não é de capitalização. Ele não é uma poupança que nós estamos fazendo para colher daqui 30 anos. Não. A nossa contribuição, as contribuições das gerações anteriores, elas que vão retroalimentar o sistema de previdência. E porque ele é baseado num sistema de solidariedade. Na medida em que as terceirizações foram acontecendo, nós começamos a perder parte disso. O que eles chamam de parte do déficit são as sucessivas terceirizações. Terceirizou a CMTC, não era com a gente. Terceirizou a limpeza urbana, bom, eu sou professor, não é comigo. Terceirizou metade da saúde, ai, que pena, né? Os camaradas lá não lutaram. Terceirizou parte do serviço funerário, nossa, não estava nem sabendo. Isso tudo está nos impactando hoje. Porque se a gente interrompeu a troca geracional, foram os sucessivos governos que foram desconstruindo isso. Mas nós aqui, estamos entre nós, não vou falar isso lá na frente dos vereadores, vereadoras, nós temos que olhar e fazer autocrítica. Nós temos que fazer essa autocrítica. De que a categoria se dividiu e se pautou pelos interesses corporativistas e a gente agora está se deparando com um monstro que se transformou. Porque nós vamos ter que lidar com isso, Lourdes. Nós temos que derrotar o Sampaprev. Eu acho que a fala das companheiras, da Carolina, demonstra a gravidade do projeto. Mas não pensem que derrotar o Sampaprev significa lidar com a situação. Por quê? Porque a troca geracional e a solidariedade já foram rompidas pelas terceirizações. Hoje, para vocês terem uma ideia, gente, 95% das unidades básicas de saúde, das UBSs que vacinaram vocês, aonde vocês foram tomar vacina, elas foram terceirizadas para as organizações sociais. 25 a 30% foi só durante a pandemia, Lourdes.
Eles passaram o rodo e a gente gritou, mas tinha pouca gente gritando junto com a gente. Eles estão se preparando para entregar o serviço funerário. É a mesma coisa, né? E aí, imaginem vocês que esse cenário ele vai vir se agravar porque eles atacam um segundo preceito, que é o do tripartismo. O que é o tripartismo? Significa que a previdência ela é de responsabilidade de 3 entes, de 3 figuras, né? De 3 setores, de 3 figuras, acho que é a palavra melhor, né? Expressa. Dos trabalhadores, dos empregadores e do erário, né? Ou seja, do tesouro, né? Do tesouro municipal. Até um determinado momento, a previdência municipal ela era só de responsabilidade dos trabalhadores e do tesouro. Quando a gente tem a criação do IPREM, ele passa a ser tripartite. Você tem que ter... A gente tinha lá os 5%, não é isso, Lourdes? Depois a gente teve uma mudança para 11%, agora mudou para 14%, e o projeto prevê ampliação das alíquotas, né? A outra parte é do patrão, que hoje é de 24%, 28%. Pode diminuir e pode aumentar, segundo o novo projeto, por decreto. Então, eles podem tirar o do patrão e aumentar o nosso. Por decreto. Tá, gente? Por decreto. Não precisa nem passar na Câmara. E a terceira, que é aquilo que é de contribuição da sociedade para a Previdência. A gente tem, no regime geral, uma contribuição direta de alguns impostos. Aqui no nosso regime, nós não temos isso definido. Isso precisa ser definido. Da onde é que vem? Né? De que recurso vai ser feito o aporte para fechar esses três entes, né, que formam a nossa Previdência? Isso também não está colocado. E não está colocado no projeto deles, né? E isso significa o quê, gente? Que eles estão armando uma bomba relógio para explodir lá na frente. Lá na frente quando? Olha, do jeito que eles estão indo, se bobear até o final desse governo, vai ter mais uma reforma. Tá? Então, e o projeto autoriza a criação de alíquota suplementar por lei de maioria simples. Não precisa mais alterar a lei orgânica. Não precisa mais ter 37 votos. Vai poder alterar com metade dos 55 votos na Câmara. Significa que qualquer base, qualquer 5, 10 subprefeituras que eles entregarem aí para os vereadores, eles vão conseguir fazer alterações na nossa alíquota, podendo chegar até a 56%. Imaginem vocês pagarem 56% de aposentadoria. Assim, parece exagero, mas isso está lá, gente. Está lá. A gente já viu o que aconteceu no Chile, a tragédia que foi uma previdência que não tem lastro numa construção, né, da perspectiva do trabalho, né, na perspectiva de responsabilizar o capital pela força pelo momento produtivo e pelo momento não produtivo no sentido de produção de valor, de trabalho, né? A gente tem essa luta histórica da classe trabalhadora, para que a gente entenda a vida, o ciclo produtivo, não só pelo momento que você está no local de trabalho, mas ser produtivo no sentido mais amplo, né, ao longo de toda a sua vida. Eles estão rompendo com esse conceito que é fundamental e dizendo que somos nós os únicos responsáveis pela nossa existência, pela nossa vida. E que tudo que nós produzimos não tem valor. Então é isso que está sendo duramente atacado. Então, nesse cenário, nós vamos ter alguns desafios, né? Passando agora para o pedido do Fábio. Nós vamos ter o desafio de se organizar no momento em que a categoria está fragilizada. A maioria dos trabalhadores da saúde, a Carolina sabe, estão concentrados nos hospitais. Os hospitais ainda estão enfrentando o Covid. Os hospitais enfrentam um autoritarismo pesado, né, pelos diretores que lá foram colocados, né? Os trabalhadores estão cansados. A mesma coisa se repete em vários outros setores da prefeitura que foram altamente terceirizados, né? Em que os servidores estão altamente burocratizados.
e que parte da sua renda é composta por cargos, por verbas, né? Que se você vai para a greve, o que acontece? Você não paga as contas no final do mês. Então, é esse cenário que a gente está enfrentando e que a gente pode lidar. Por quê? Porque essa é a categoria que derrotou o Sampaprev 1. Essa é a categoria que colocou 100 mil na rua. A uma das únicas categorias a fazer isso, né? No país, na história recente. Desde a redemocratização, uma das poucas categorias a colocar 100 mil na rua fomos nós. Nós fizemos isso. Então, nós temos as condições para derrotar o Sampaprev. Mas nós temos que aprender com os erros do passado, gente. Nós temos que aprender a superar o corporativismo. Nós temos que aprender a não baixar a guarda, porque a gente sabe que quando a gente baixa, eles vêm de novo para cima. E nós temos que saber que o projeto não se resume ao Sampaprev, como a Lourdes falou. Nós vamos ter lá o ataque ao direito de férias. Ou seja, você ficou doente, pegou Covid, ou então pegou Covid e está com sequelas. E aí você está com insuficiência respiratória ano que vem. O que vai acontecer com você? Porque a prefeitura não deu as condições para que a gente tivesse o nexo causal e provasse todos aqueles que estão com sequelas de Covid. Aqueles que adoeceram pelas péssimas condições de trabalho, né? O número de afastamentos psiquiátricos chegando a níveis nunca antes vistos na prefeitura. O Sindicep solicitou os dados de adoecimento e foi negado pela Lei de Acesso à Informação, Carolina. Nós não conseguimos ter acesso até agora. Nós vamos mover uma ação para ter direito àquilo que sempre foi direito, de saber quais são as razões que levam ao número alto de licenças médicas. E isso será descontado das férias. Eles estão mexendo nas horas suplementares, que é uma ferramenta importante na saúde para você poder garantir extensão de plantão nos hospitais e em outras secretarias, como na assistência social, para garantir que o trabalhador possa ter extensão de jornada quando for necessário, atender um abrigo, um CTA, né, um abrigo de longa permanência. Então, tem vários aspectos aqui, eu vou deixar com a Lani para ela mandar para vocês nos grupos. A gente tem vários aspectos ali, a gente tem um resumo que estão sendo atacados, eles estão dobrando o salário de comissionados, eles estão suprimindo os cargos que existiam, então compactando em 6 cargos, né? Cargos, funções gratificadas, que poderão ser transformados por decreto. Então, hoje você tem uma direção de uma área técnica que pode ser suprimida e transformada em livre provimento a qualquer instante. Então, o diretor do departamento de medição de radiação na Secretaria do Verde, que é um cargo técnico, deixará de ser técnico por decreto. A qualquer instante eles vão poder mudar. Isso vai afetar a nossa capacidade nas diversas políticas públicas, né? Eles, além disso, estão aumentando no processo da aposentadoria 4 anos para você se aposentar. Então, e sem pedágio. Se o projeto passar, quem hoje tem condições de aposentar, vai ter que aguardar 4 anos. 4 anos. Porque nem pedágio está previsto, Fábio, no projeto. Não tem previsão de pedágio. Se o projeto passar do jeito que está, é batata. Vai aguardar 4 anos. Então, isso é de uma gravidade imensa, né? Acho que a fala da Lourdes, da gente chamar a atenção para a questão da separação em fundos. Eles vão pegar todos nós que estamos até a aprovação do primeiro Sampaprev, 2018, e vamos estar num fundo. Aqueles que entrarão depois estarão contribuindo com outro fundo, que será capitalizado. Nós que estamos aqui, nós não vamos receber mais aporte, não vai mais ter o princípio de solidariedade. O que vai acontecer com esse fundo? Ele já nasceu falido. Ele já nasceu fadado ao fracasso, a quebrar. O que vai acontecer conosco? Nós não vamos aposentar, Fábio. Leônidas, nós não vamos aposentar. Nós não vamos aposentar. Então, gente, eu quero fechar aqui dizendo o seguinte: eu não sei até que ponto nós vamos conseguir enfrentar isso agora. Mas não tenham dúvidas, nós temos que enfrentar e derrotar esse projeto. Seja na Câmara agora, nós queremos derrotar agora, ou seja, ali na frente.
E ali na frente, Fábio, nós não estamos falando só em derrotar este Sampaprev, mas derrotar esse projeto que quer nos impedir de aposentar. E para isso, nós vamos ter que derrotar o primeiro Sampaprev que já passou. Significa que nós vamos ter que superar as nossas divisões, superar o corporativismo e vamos ter que ter uma agenda do funcionalismo público, uma agenda dos trabalhadores do serviço público. E para isso nós vamos ter que olhar a agenda dos trabalhadores das políticas públicas e olhar para os terceirizados. Nós vamos ter que olhar para a força de trabalho terceirizada. Nós vamos ter que olhar para os terceirizados da varrição. Nós vamos ter que olhar para todos esses setores e nós vamos ter que ter uma agenda do trabalho no serviço público. Porque se nós não revertermos isso, é que nem o navio está afundando. Não adianta enfiar o dedo no buraco, que abre outro e ele começa a afundar. É tapar o sol com peneira. Então, se nós, dentro dessa perspectiva, soubermos travar esta batalha, sabendo que a guerra é muito mais ampla, nós temos chance de vitória, gente. Porque nós já vencemos outras batalhas no passado. Mas a guerra é muito mais ampla. Nós temos que ter essa confiança e essa convicção de que nós temos que travar. E é uma luta que nós vamos travar juntos. Então, parabéns pelo debate. Acho que a gente tem grandes condições de fazer uma bela mobilização, de vencer essa batalha e se preparar para uma guerra muito mais ampla que está para chegar. Te agradeço, João Gabriel. Acho que foi brilhante a explanação. Pessoal, o nosso tempo é curto, a gente sabe que é curto mesmo, assim dá para abrir pelo menos 3 inscrições para poder movimentar um pouquinho o diálogo. Quem está com alguma dúvida, alguma coisa que os convidados não falaram, quiser abrir o microfone para falar rapidamente. Quer falar, Lana, um pouquinho? A Rosa? Pode falar, Rosa. Eu posso falar um pouquinho também. Beleza. Só uma coisinha que eu esqueci. Pode falar também. Não, é só uma coisa que, a título da gente saber argumentar, né? Que a prefeitura ela está num argumento de que tem um déficit de 171 bilhões na Previdência. E aí eu quero dizer para vocês que é mentira, tá? Esses 171 bilhões aí, mais ou menos, eu não sei o número exato, mas é próximo a isso, é a previsão do déficit que vai ter nos próximos 75 anos, ou seja, provavelmente né, se a gente viver mais 100 anos, né, a gente vai ver isso, mas se não, não vai ver. Então, assim, é uma distorção da realidade mesmo que eles fazem, né? Eles pegam alguns... É igual aquele horroroso do Delfim Neto fala, né? Os números, se bem torcidos, eles falam qualquer coisa, né? Então, e ele tem razão nisso, né? Eles pegam números soltos aí, distorcem, né? E apresentam na mídia para ter ali o Globo, para ter esse pessoal falando contra os servidores, mas é uma mentira, né? E outra coisa que a gente tem que pensar é que teve um perdão bilionário de dívidas de bancos no município de São Paulo, né? E também uma boa parte, mais de 30% do orçamento público municipal, assim como é o estadual, assim como é o federal, paga a dívida pública, juros e amortizações da dívida pública, que são dívidas adquiridas na ditadura, que nós não sabemos sequer, não é aberto, é segredo, né? Quem são os credores. E aí, assim, cadê a auditoria da dívida também, né? Então, assim, são vários argumentos que a gente pode utilizar, tanto para convencer as pessoas, né? Porque, gente, inclusive, vai ter pessoas que dependem, né? Que são servidoras e acham, né? São minoria, mas não querem se mobilizar, acham que votaram na direita e tal, mas a gente tem que argumentar, a gente precisa de todo mundo. E também para argumentar com as pessoas da comunidade, com as pessoas da sociedade, né? Porque muitas vezes elas estão acreditando em falas enganosas, em distorções da realidade. Então a gente precisa convencê-las da verdade, né? É uma luta pela verdade também, né? Nesse tempo aí de fake news, de bolsonarismo, né? A gente precisa também ter essa dimensão, né? Acho que é isso. Participem também, quem puder, quem quiser, dos grupos de mobilização que eu deixei no chat, né, da bancada feminista contra o Sampaprev.
a gente passa informes de como está a votação na Câmara, as movimentações dos bastidores também, sempre mandamos áudio, colocamos as lutas, né, nos mobilizamos, porque essa mobilização ela exige também uma organização da nossa parte, né, coletiva. Então é isso, obrigada. Obrigado, Carolina. Passar para a Rosa. Quem mais quiser escrever, a gente consegue abrir mais 2 faces, tá bom? Pode falar, Rosa. Bom, primeiro queria agradecer a presença dos convidados, né? Eu acho que repercutiu bastante, era uma atividade que a gente tinha programado aqui para o nosso momento coletivo, e a gente vê a necessidade desse debate, quantas pessoas nós temos aqui que não conseguiram entrar, a gente acompanhando pelo YouTube, então, assim, é muito importante isso, esse momento. A Carolina, ela pegou um ponto que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, né? Ela traz essa questão aí do que é o déficit, mas eu acho que a gente precisa lembrar também que a Previdência, ela não é um programa lucrativo, ela não é um serviço no qual tem que ter lucro, ela é um serviço social, né? É um programa social e que, assim como a educação, não tem que gerar lucro. É um depósito que a gente faz e a gente recolhe isso, e é feito coletivamente. Então, acho que existe uma questão aí, que são as pessoas se apropriando de causas sociais e transformando em algo lucrativo, que esse governo tem feito aí com muita propriedade, se aproveitando da pandemia, né? E aí, eu acho que o João Gabriel traz um elemento, que é a questão do que é o serviço público. Eu acho que esse diálogo nós temos que manter com a sociedade. A sociedade precisa saber o que é o serviço público, quem é que faz a limpeza pública, quem é que está nos hospitais, quem que nos atende, né? Nós vimos tantas homenagens no Dia dos Professores, numa mesma semana, em que nós estávamos sendo duramente atacados, tirando o direito da nossa aposentadoria, o direito da nossa carreira, né? No Estado, o anúncio de que as aulas presenciais retornam 100%, quando a gente sabe que existe uma crise dentro do Estado, as escolas não estão estruturadas, assim como na prefeitura, e um problema seríssimo com a questão da limpeza, né? Não existe nenhum protocolo sanitário que garanta a volta, né? E, na verdade, a homenagem que nós estamos recebendo, na verdade, é a destruição da nossa carreira. Eu acho que tem alguns pontos aqui que são muito importantes, que a gente precisa frisar, que além do confisco, a questão do aumento da contribuição, que é praticamente impossível a gente conseguir aposentar com 40 anos de contribuição, né? Na situação que está as escolas e os hospitais, ou qualquer serviço público, é praticamente impossível, o plano de carreira vai por água abaixo, né? Essa divisão da Previdência é o fim, porque nós não vamos conseguir pagar e não vai ter quem sustente a Previdência. Então, é muito importante a nossa mobilização, e nesse momento é importante lembrar que os servidores também da rede estadual passam pelo mesmo processo. E esses governos, eles são tão malandros, já tem a malandragem tão pronta, por exemplo, que nos mesmos dias que está sendo votado, né, o PL 7, também o PL 26 do Estado, muito parecido, que tem uma combinação com a PEC 32. Então, assim, é tudo farinha do mesmo saco. A gente tem a mesma moeda, um ataque brutal aos serviços públicos, seja na rede estadual, municipal e via federal. Então, o que eu venho propor aqui é que a gente precisa fazer uma grande campanha, mostrar o que é a defesa dos serviços públicos, e eu acho que os sindicatos, os movimentos, as nossas lideranças, junto conosco, tem que fazer esse trabalho e chamar a unidade aí de todas as entidades para que a nossa categoria se sinta fortalecida. Porque é fato que nós perdemos muitas lutas, mas nós não perdemos do nada, nós lutamos, nós estamos saindo de uma greve de 120 dias, quantos anos que a gente está fazendo greves seguidas, né? Tentando manter direitos, e nesse momento é a importância de unificar as lutas. Na Alesp vai estar tendo às 18 horas também ato dos servidores estaduais com paralisação, está tendo uma mobilização nas escolas que a gente nunca viu antes, dos funcionários que estão mobilizando hoje, estão parando, e a importância da gente unificar, fazer essa fala nas escolas, trazer, e a unificação aí de todos os sindicatos, não só estadual, não só pegando toda a
categoria aí de servidores públicos, mas eu acredito, se possível, unificar, inclusive, com os que vão estar lá na Alesp para defender também contra um projeto muito semelhante que está acontecendo. Né? Então, vamos mobilizar as nossas escolas, não é hora de baixar a guarda, vai ser uma semana muito intensa, mas com a nossa disposição, é possível, sim, que a gente consiga ainda vitórias, levando a categoria junto. Amanhã é um dia importantíssimo, que a gente tem que estar em frente à Câmara, e, se possível, unificando, junto aí com os servidores também do Estado, que vão estar também em votação lá na Alesp, contra o PL 26. Muito obrigada a todos. Gente, obrigada aos convidados aí. Foi muito boa a explanação de vocês, contribuiu bastante. Obrigado. Pessoal, alguém quer falar mais um comentário ou fazer uma pergunta que não foi comentada aqui? Aproveita, que nosso tempo é curto, mas acho que dá tempo de escutar aí. Alguma inscrição? Acho que não. Nenhuma inscrição? Então, passo para a palavra final, 2 minutinhos de despedida para os convidados, né? Vou seguir a mesma ordem do início. Começa pela co-vereadora Carolina Yara, depois a Ivana. Ivana está ainda aí? Considerações finais para despedir, que a gente sabe que o tempo é curto, o pessoal quer almoçar também. Estou aqui, sim. Tá, aqui, Ivana. Primeiro a Carolina e depois a Ivana. Gente, eu quero agradecer o espaço, né, o sucesso, né, dessa atividade, né, a gente conseguiu reunir aqui 100 pessoas, aí teve o teto, então o pessoal assistiu pelo YouTube também, então assim, isso mostra, né, a força que nós temos. Eu falo nós porque eu também sou servidora, né, e também sou da classe trabalhadora, né, sou LGBT, sou travesti, e sou servidora da saúde há mais de 10 anos, né, com orgulho, e nós vamos, né, nos mobilizar e lutar até o último momento, e quanto mais gente, melhor. Então, estou bastante animada, essa atividade me fez mesmo levantar a moral, né, a vontade de lutar, né, vendo bastante gente mobilizada, isso faz toda a diferença, né. Então, agradeço bastante a escuta, né, o convite, e convido todos que estão aqui a se mobilizar, seja nos nossos grupos, com o sindicato, né, com tudo isso, para que a gente possa vencer esse ataque brutal aos nossos direitos. Obrigada, boa tarde e bom almoço para quem não almoçou ainda. Um abraço. Vamos deixar a Luzinete. Pode falar, Luzete, primeiro? Já que ela se inscreveu aqui. Aí depois eu passo para a Ivana. Luzinete. Ela levantou a mão, sabe que foi erro? Luzinete. Acho que foi erro. Então, estou para você, Ivana. Pode falar. Considerações finais. Antes de tudo, obrigado. Valeu por entrar. Quando eu vi você lá, só tive que até pensar, a Ivana tá aqui, né? E saudade do tempo do tique, né? Né? De Adrê, né? Eu agradeço também a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui disponíveis para nos ouvir, e seguimos na luta. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Não podemos esmorecer, não podemos deixar a peteca cair. Agora é hora, sim, do servidor mostrar sua força, dos servidores como um bloco, mostrar que veio. E não é defendendo direitos, não é defendendo privilégios. Nós precisamos mostrar para todos os envolvidos que nós estamos defendendo a população. A nossa luta vai muito além, né, só da nossa previdência. Como eu disse na minha fala, é um ataque que está só no início. E atacando o servidor público, o ataque é um ataque direto à população. E isso precisa ficar bem claro na nossa fala, em todos os lugares. E o ataque à população é através do desmonte dos serviços públicos, que se inicia com o desmonte da carreira do servidor público. São Paulo, eu costumo dizer, como eu já disse uma vez, uma fala minha durante a greve, São Paulo é o espelho dessa nação. Se a gente se levanta, se a gente briga, se a gente coloca e diz a que veio e mostra para a população da cidade
E nesse processo de convencimento, nós levamos eles conosco, a nação nos segue. Eu acho que é só o início para uma derrota maior ainda de quem está lá em cima e que já mereceu há muito tempo deixar aquela faixa que nunca lhe pertenceu. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Ivana. Agora para Lourdes. Eu quero agradecer muito o convite de todos vocês, todos aí. Foi uma grande atividade, com a participação bastante expressiva. Isso mostra que as pessoas, né, querem debater, querem discutir, querem entender todo o contexto. Isso é muito importante. Então, estamos à disposição. Eu agora estou aí aposentada, mas continuo aí atuando e também estou junto aí com as meninas da bancada feminista na assessoria para assuntos educacionais e no sindicato aqui. Eu estou no Simpen pela oposição, tá, gente? Eu não compartilho da forma de organização do nosso sindicato como está no momento, tem muitas debilidades aqui, a gente está aqui num debate, inclusive, eu saí um pouquinho para conversar com vocês, mas eu sei que as camaradas e os camaradas estão lá fazendo a discussão sobre a construção da unidade, essa necessidade, porque tem um inimigo. O inimigo nosso é o Ricardo Nunes, são os vereadores da bancada governista lá na Câmara que querem, né, aprovar esse projeto. Isso é o que a gente tem que derrotar, e não os sindicatos. Né? Os sindicatos, a gente quer que todos os sindicatos estejam juntos nessa luta e construir essa unidade para a gente derrotar o projeto. Então é isso que eu queria dizer, e para cima deles aí, como alguém colocou, e nós vamos derrotar esse projeto sim. Vamos para cima, tá? Obrigada. Obrigado, Lourdes. Agora, considerações finais do colega João Gabriel. E tem uma pergunta para você, João Gabriel. Se tem como o sindicato usar a TV, né, para se comunicar com a população, se o Sindicep e as entidades pensam nisso. Legal. Então, já começo respondendo aqui. Olha, eu tenho convicção de que é possível, né, fazer, mas tem duas questões, acho que importantes. Primeiro, que a gente tem uma variedade imensa de entidades sindicais no município de São Paulo. A nossa capacidade da gente se dividir, se fragmentar, de embarcar no corporativismo, ela é infinita. Ela é infinita. Eu acho que nossa luta é trazer os afluentes para o mar, né? Porque a gente é muito forte, a gente é a maior categoria de servidores públicos da América Latina, né? A maior concentração de trabalhadores numa só prefeitura não tem outro referencial, né? Eu acho que o nosso tamanho ele também vem com uma grande responsabilidade, porque tudo que está acontecendo aqui ele vai ser replicado em outros municípios Brasil afora. Então, não quero dizer que é mais difícil do que mas é muita responsabilidade. Eu acho que a gente tem, sim, condições de fazer. O Sindicep sozinho não tem condições de fazer, mas eu acho que eu desconheço outra entidade sindical que conseguiu mais pautar a mídia corporativista do que o Sindicep. A gente somou centenas e centenas de horas durante a pandemia, porque a gente consegue construir, com a luta, estratégias para ter visibilidade, né, de colocar a pauta dos trabalhadores. Nós conseguimos manter uma média de